Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Tá começando mais um podcast do Metanoia Racional. E essa semana a gente está com a segunda parte dos sinais da volta de Jesus em 2020. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas é igual a volta de Jesus, né? Quando a gente menos espera, acontece. E, bom, a gente quer compartilhar com você os últimos 5 sinais que o Maurício selecionou ao olhar para trás desse ano de 2020 e o que ficou assim bem destacado sobre a volta de Jesus, os sinais sobre a volta de Jesus no ano de 2020. Se você quer saber, bom, continue aí com a gente. Um dos outros sinais é o sinal dos tempos difíceis, a perseguição que a gente enfrenta aí todos os dias, né? Pensa que muitas vezes o cristão no Brasil ele tem uma perseguição, não é uma perseguição física, é a perseguição até light, né? Mas a gente tem. Não pode, a gente não pode dizer que não tem, mas tem. Até essa semana foi até legal a gente botar isso aqui, que essa semana no Maranhão um pastor foi preso e, segundo relatos, ele estava dentro do horário permitido, o som não estava muito alto, mas uma juíza se desentendeu, achou que estava sendo ofendida pelo que estava acontecendo na igreja e ela mandou prender o pastor e até a irmãzinha que estava cantando na hora, o pastor pediu para não levar ela porque ele era o pastor e foi na frente, mas ela quis levar e foi presa. Eu vi o depoimento essa semana e foi até feita uma manifestação, vários cristãos foram em apoio a esse pastor. Foi um pastor da Assembleia de Deus no Maranhão e ali a convenção da igreja mandou um advogado e ele conseguiu sair. A gente vê que a perseguição já está chegando no Brasil, assim, uma perseguição até de ser preso, até a Bíblia cita sobre a pessoa ser preso e tem países que já torturam. E quando a gente fala de sinais, a gente costuma ver muito assim, mas aqui no Brasil ainda não acontece. Só que a gente tem que pensar o seguinte, Jesus nunca falou que esses sinais iam acontecer em todos os cantos da terra. Ele falou que isso ia acontecer. Então, tipo assim, a gente vê perseguição e cristãos sendo espancados e mortos. Esse ano está acontecendo muito em outros países. Até já foi noticiado. Claro que não por alguma imprensa, né? Mas assim, a gente vê na rede social, que é onde mais a gente vê essas notícias. E terremotos a gente já tem no Brasil, coisa que há muito tempo acontecia, mas agora vem aumentando a escala. E a gente teve o terremoto no México, então a gente vê que cada ponto do globo está sofrendo uma coisa. Aí a fome na África, o Covid em todo o globo, e a gente vai vendo cada ponto gerando coisa. A tensão na América e na Ásia, e os escarnecedores aqui no Brasil e em outros países. E se a gente for seguindo aqui, a gente vai ver que cada ponto do globo está sofrendo um sinal. Isso vai refletindo diretamente em todo o meio cristão, porque a gente é cristão, às vezes vai seguir, vai saber, então vai refletindo, e todos os sinais vêm acontecendo. E a gente está até falando sobre vinda de Jesus, a gente colocou o tema sobre sinais da vinda de Jesus, mas a gente vai ver que é o sinal da vinda, mas também do arrebatamento, porque são 2 eventos diferentes. A gente vai falar sobre o arrebatamento de Cristo, que acontece primeiro, que é o arrebatamento da igreja, que é o que a gente está falando aqui, e só que também sobre o volta de Cristo, porque ele vai vir levar a sua igreja. Mas a segunda vinda de Cristo, que será a vinda mesmo, vai ser quando ele pisará lá no monte e ele vai vir com a igreja. Essa é a linha que a gente crê. Tem outras linhas escatológicas que vão pregar diferente. Essa é a linha que a gente crê. Então a gente tem sinais, se a gente for parar e pensar, todos os sinais do arrebatamento já se cumpriram.
Então a gente tem sinais para a volta de Cristo, mas para o arrebatamento da igreja se cumpriram todos. Então a gente, em qualquer momento, pode a igreja ser arrebatada. Mas que também a gente vai considerar como volta de Cristo, que a gente está comentando de volta de Cristo, mas seria dois eventos diferentes, mas seria Cristo vindo arrebatar a sua igreja e depois ele vindo para pisar no monte. Para ali a gente vai ver, no final do podcast a gente vai ter um comentário sobre a segunda volta. É bom a gente fazer essa ponderação, e é até interessante a gente depois fazer um podcast sobre esse assunto, porque muitas das vezes é um assunto nebuloso, né? A gente não conhece muito, não entende muito. Tem muita gente que fala que Apocalipse é muito complicado, mas quando a gente tem um pouco de conhecimento sobre, fica bem mais fácil a gente ir entendendo, interpretando, e também é interessante a gente ter já essa noção, que pessoas diferentes vão, muitas das vezes, ter uma interpretação diferente acerca dos últimos tempos, mas é bom a gente acabar seguindo uma linha para facilitar a gente estudar e pelo que a gente acredita. Mas no final das contas também, é o que uma vez eu ouvi, né? Não importa a linha que a gente entende, a gente está preparado para qualquer forma que Jesus for vir nos levar, vai nos levar. Mas aí tá um podcast que a gente vai fazer, então pode ter certeza que a gente vai fazer sobre esse assunto futuramente. Uma das premissas de ser cristão, o basicão você tem que crer que Deus criou tudo, você tem que crer que o pecado destruiu tudo, que Jesus veio e consertou, e que ele vai nos levar para a vida plena perfeita, né? A eternidade dele com ele. Fugiu disso, é furado, cai fora. Mas quanto à perseguição, também estava, enquanto você estava comentando aí do pastor que foi preso, eu lembrei que teve um caso, se não me engano, no Paraná, de uma família que estava cultuando a Deus em casa por conta da pandemia e foram presos. Eles estavam em casa cultuando, foram presos. Eu não lembro dos detalhes, mas são coisas que mostram a perseguição e que é normal do cristão. Entende que faz parte da vida. E se você quiser entender um pouco mais sobre a perseguição, tem vários ministérios que ajudam a igreja perseguida, procura aí, porque realmente, se ficar esperando aparecer isso no Jornal Nacional, ou no jornal de televisão, ou em um grande jornal de circulação no mundo, vai cansar de esperar, porque são coisas que não são de interesse, muitas das vezes, de uma grande parte da população. A gente pode tirar isso até muitas vezes de muitos cristãos que não têm essa preocupação com a igreja perseguida e com a perseguição cristã. Tem gente que tapa o olho até para perseguição na vida pessoal, eu sou cristão, e muitas vezes não nota que tem gente que está perseguindo, está implicando, porque esse é cristão, mas faz parte, né? Em 2020 gerou muito medo e muita gente. A gente pode ler aqui, está em Lucas 21, esse sinal, e fala de homens desmaiando de terror, da expectação, né, daquilo. Ele está olhando, aquilo nem acontecendo, mas está olhando aquilo, está esperando que aquilo vai acontecer, e aí acaba desmaiando de tanto medo, terror do que pode vir. Sim, e é interessante que falar que a gente vai ver que fala sobre sinais no Sol e na Lua. Até eu acho que foi a NASA descobriu que esse sinal é um sinal mais para depois do governo do Anticristo. Mas também, se esses sinais do governo do Anticristo estão chegando perto, é sinal que o arrebatamento está mais perto ainda. Porque, segundo a nossa linha, o arrebatamento acontece ou no começo ou antes. Então, o que a gente vai... o que é um dos sinais? Pode pesquisar, pode colocar isso na internet, que você vai ver que a NASA descobriu que a Lua está começando a enferrujar devido a algumas substâncias da Terra. Então, a Lua está ficando vermelha, literalmente.
vai levar muito tempo, sim. Mas a gente está vendo o final, muito falado em lua vermelha por causa dos eclipses que está acontecendo. Mas a lua está se tornando vermelha mesmo por um processo de enferrujamento do solo da lua. E eu acho que é até por a substância chamada hematita, que tem a ver até a hematita, você vai ver as hemoglobinas e você vai ver que é vermelho. Então, é só você seguir também um pouco a letra e você vai entender. Esse sinal do Dias de Noé é muito interessante a gente notar a pandemia como mudou muito esses sinais. Até fevereiro desse ano eu estava planejando meu casamento para agora, para sábado, que seria sábado sem ser hoje, o próximo, dia 21, seria meu casamento. A gente estava planejando uma vida toda normal, tava todo mundo casando, tava tudo indo normalmente, até que veio a pandemia. E o que fez? Vários casamentos foram cancelados, porque não pode ter aglomeração, então as pessoas adiaram o casamento. E a gente percebe o quê? Que um dos sinais dos dias de Noé era o que casavam e davam-se em casamento. Aí, tipo assim, agora está acontecendo muito casamento, às vezes, online, que as pessoas transmitem ao vivo. Está acontecendo alguns com restrições. Tá para daqui a um tempo voltar ao normal. Então a gente percebe que esses sinais estão acontecendo. E as pessoas, um dos sentidos dos sinais de Noé é o quê? As pessoas iam estar desapercebidas sobre a volta de Cristo e agindo naturalmente, como se ele estivesse muito longe de voltar. Isso a gente vê claramente nos dias atuais. As pessoas, volta de Jesus, isso aí vai demorar ainda, e fica tranquilo. E foi assim lá, todo mundo achou que Noé estava louco construindo a arca, até que veio ali, o anjo mandou, entra aí, fechou a porta e pronto, acabou. Começou a chover, morreu todo mundo, porque todo mundo achava que estava tudo tranquilo, tudo beleza. Então é bom a gente ficar atento sobre isso. A gente não pode ficar despercebido. Entrar na rotina da maioria de comer, beber, casar, casamento, e esquecer do Criador e das promessas que ele nos fez. O próximo sinal seria o sinal do Evangelho. Esse sinal do Evangelho, ele tem até se a gente for parar e pensar, ele tem uma coisa interessante. Mateus 24:14, deixa eu achar ele aqui rapidinho pra gente dar sequência. Fala 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho e a todas as gentes, então virá o fim. Se a gente for em Atos, a gente vai ver, eu acho que é Atos, deixa eu ver aqui se é Atos mesmo ou se eu tô por fora, peraí. Se eu não achar aqui, eu vou citar mais ou menos, que fala aquele verso que fala que sereis minhas testemunhas até os confins da terra, quando Jesus diz ali aos discípulos que serão minhas testemunhas até os confins da terra para anunciar o evangelho. Então a gente olhando aqui do Brasil, onde seria o confim do mundo para nós? Se a gente for olhar do Brasil, seria, sei lá, um país bem longe. Mas só que quando a gente vai olhar para a Bíblia, o que acontece? O centro da Bíblia seria Israel. Até respondendo uma questão que foi feita nos primeiros podcasts da gente, que foi sobre Israel ser o centro geográfico. O centro geográfico da Bíblia é Israel, sim. Então eu acho que eu até respondi eu fiquei meio na dúvida ali e respondi, mas hoje a gente pode falar que o centro geográfico da Bíblia realmente é Israel. Então a gente tem que olhar com a visão de Israel, que seria a pregação, que eles seriam até os confins da terra. Então sairia de Israel para os confins da terra. Se a gente for notar, o último continente que foi descoberto foi as Américas. Então, se a gente for ver o Evangelho sendo pregado até os confins da terra e sendo pregado por toda a parte da terra, a gente não está muito longe disso não, porque nós sendo os confins da terra, para eles lá em Israel, olhando de Israel para fora, seria aqui as Américas. E outros países também, claro que tem outros países, mas principalmente as Américas, que foi descoberta há alguns anos atrás agora. Então a gente vê o que acontece. Hoje a América,
em questão de igreja, ela é muito mais, tipo assim, se a gente for ver, ela tem grandes igrejas, o Brasil mesmo. É uma potência de igrejas reconhecidas mundialmente. Claro que a gente tem alguns escândalos no meio dessas igrejas, mas o Brasil é um país forte de igreja. E a gente vê que na Europa, na época de Paulo, o evangelho já era pregado na Ásia, na Europa também já estava sendo pregado. Então a gente vê que o evangelho partiu de lá para vir para o lado dos confins da terra. E chegou. A gente vê que nas Américas tem várias igrejas aí, vários evangelhos, tem outras religiões também. Então a gente vê que esse sinal, ele já culminou em 2020. Então, tipo assim, mas não aconteceu em 2020. Não, mas está em 2020. A gente vê que o evangelho está por toda a terra. E hoje a gente tem a velocidade da internet, que também, tipo assim, um culto, principalmente agora na pandemia, o culto estava sendo transmitido em live, tinha gente de fora do país. Eu vi igreja no Brasil fazendo culto em inglês e em espanhol, porque estava transmitindo online e tinha pessoas fora do Brasil assistindo. Então, os confins da terra pregando a web para o resto da terra. Então, tipo assim, é um dos grandes sinais, e é interessante a gente notar isso, que o evangelho já chegou aos confins da terra. Sim. Então, tá e agora muito o perto. 10º sinal é o sinal extra. Que seria... Sim. Tá em Lucas 21, do 28 ao 32, eu vou ler aqui rapidinho. Lucas 21, do 28 ao 32, para ser rápido. E tá aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar as cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já vem rebentando, vós sabeis que vós mesmo, que vendo-os que está perto, já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Quando se refere à figueira, se refere do Estado de Israel. E o Estado de Israel, se eu não me engano, 14 de maio de 48, a ONU, depois de uma grande votação, que eu acho que era desde 47 e terminou em 48, foi criado o Estado de Israel. Então a figueira voltou a brotar. E se a gente for ver, a figueira brotou, mas Jerusalém ainda estava afastada. Mas em 67 houve a reunificação de Jerusalém a Israel. Então a gente vê que esses sinais já estão acontecendo. E segundo alguns estudos, a gente vê o passar do tempo, todas as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento, já aconteceram. Para a segunda vinda de Cristo, que seria depois da grande tribulação, falta 7 acontecimentos que já teriam passado o arrebatamento, que, conforme eu disse, e seriam os acordos de paz entre Israel, seriam várias coisas. Eu vou até abrir aqui no e-mail, que eu coloquei essa pauta no e-mail. Tá aqui, ó. Seria o arrebatamento da igreja, que a gente já está perto, até o que a gente viu aqui, todos os sinais já aconteceram. Seria uma grande tribulação, seria a volta de Jesus, que é a segunda volta, né? No caso seria para todos, né? O que acontecer? O Armagedon, o milênio, Gog e Magog e o juízo final. Então a gente vê que são 7 sinais, nem é para a volta de Cristo. Falei para a volta de Cristo, mas não é para a volta de Cristo. A volta de Cristo é das profecias bíblicas, vamos botar assim, para findar as profecias bíblicas. E o juízo final, que aí daria entrada à eternidade. Então a gente vê que para o arrebatamento todos os sinais se cumpriram, e vários deles, se a gente for olhar aqui, esses já se cumpriram também em 2020. Então já são coisas que vêm acontecendo, mas esse ano a gente já viu todos se cumprir. Então a gente não tem mais como falar, para o arrebatamento da igreja não tem mais nenhum sinal. Esses são os que faltam para terminar as profecias bíblicas. Antes, igual para a volta de Jesus, a gente vê acordo de paz. Eu acho que esse foi um dos sinais mais emblemáticos, né? O acordo de paz de Israel foi o... Sim.
Então, Emirados Árabes. Se não me engano, é a segunda maior nação Emirados Árabes. árabe, né? E a gente vê que os irmãos estão voltando a se dar bem ali, que teve até um podcast para trás que a gente falou isso, sobre Ismael e Isaac. Acho que foi esse, Ismael e Isaac. Agora que eles voltam, eles estão voltando Só que aquele negócio, todo esse acordo de paz vai culminar no grande acordo de paz do anticristo, que a gente sabe que não vai dar muito certo. Vai ter um tempo para ele dar certo e depois vai dar errado. São coisas que, é coisa pra frente. Já estão nos indicando ao que esperar e o que está por vir, o que está perto, né? E isso, quando eu vi essa notícia, sim, quando eu vi essa notícia, eu vi até através de um pastor, porque eu não tinha visto em nenhum outro lugar, e aí eu fui procurar saber. E isso muito alegra nossos corações, porque a gente sabe que muito então já está andando, né? A gente está ainda mais perto daquilo que a gente mais deseja. E esses acordos de paz que estão acontecendo agora, tipo assim, se eu não me engano, esse ano já teve uns 3 ou 4. E tipo assim, coisa que logo no finalzinho ali do governo do Trump, que a gente não sabe se ele vai se reeleger ou se não, porque tá uma briga danada lá da eleição, mas tipo assim, ele fez várias coisas e também a gente não vai falar que ele é o anticristo, porque não é. Mas tipo assim, todo o governo tá caminhando para isso, e a gente percebe que os sinais da terra já estão acontecendo, os sinais dos acordos de paz já estão acontecendo, e eu vi agora uma notícia que os povos judeus já estão chamando o povo a voltar para a terra para poder ali se preparar para a vinda do Messias, porque eles não acreditam que Jesus seja o Messias, mas eles acreditam que virá um Messias, que nascerá um Messias. E eu esqueci agora o nome, mas os principais líderes estão convocando a nação de Israel a voltar. E a gente vê nas profecias que o povo de Israel ia voltar para sua terra. Eu até li uns versos aqui antes, agora não lembro onde está, que o povo ia começar a retornar para Israel também, para poder ali dar sequência. Só que, igual a gente está falando, o acordo de paz, segundo o que a gente acredita, vai ser algo que vai ser o acordo do anticristo vai ser ou chegando no arrebatamento ou depois, pouco depois do arrebatamento da igreja. E a gente falou no último podcast, né, a importância das eleições americanas para a gente. Tá aí, ó, uma das importâncias para a gente que é cristão das eleições americanas é essa. Um acordo que foi tramado, né, e trançado lá pelo Trump, que ele começou lá atrás, quando ele disse, olha, estou mudando a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. E nesse acordo de paz que ele trançou, ele conseguiu ainda fazer com que outros países, eu esqueci qual o nome dos países, mas, se não me engano, ali pelo leste europeu e alguns países pela Ásia, ali, pela região também do Oriente Médio, alguns países assim que ele conseguiu trançar alguns acordos de paz. Nessa declaração ele conseguiu embutir que muitos países transferissem as embaixadas deles de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Então são coisas que assim a gente olha para tá vendo que está brotando, né? Como a gente já leu aqui hoje, estão brotando, estão surgindo, estão mostrando que os tempos estão chegando. Sim, e até o terceiro templo, que é um dos sinais depois quando vai passar para o governo do anticristo, vai ter o terceiro templo judeu, que as escolas já estão treinando os sacerdotes, treinando as crianças que vão ser sacerdotes, para realizar rituais no terceiro templo. Então a gente vê que já está caminhando muito rápido. Quando a pessoa pensar, Jesus volta e a gente ou sobe ou fica. Tipo, aqueles que vão ficar, fica, e aqueles que vão subir, vão subir. Porque até sobre o terceiro templo já estão agilizando para chegar a hora de construir o terceiro templo, que é um dos principais pontos. Pois eu vi, tem um grupo de empresários e
pessoas influentes e com recursos judeus que estão financiando e estão incentivando. Já separaram lá os levitas, já separaram pessoas da linhagem de Arão e já fizeram a vestimenta adequada. Se não me engano, foi esse ano, o ano passado, eles conseguiram comemorar a Páscoa judaica, um sacrifício de animais como de fato deveria ser. Eles tentaram, mas aí tiveram lá o impedimento por questões políticas de fazer todo o percurso que deveria ser feito e não conseguiram fazer no local onde é o templo, onde seria o templo, né? Por questões políticas eles não conseguiram, mas fizeram perto. Sim, e esse tratado com Emirados Árabes, se eu não me engano, quem que tem a posse desse lugar onde vai ser construído o terceiro templo, se eu não me engano, é o Emirados Árabes. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que é eles que têm a posse do lugar. E esse tratado de paz é muito importante porque eu acho que é ele sim, eu não tenho certeza não. Talvez eu esteja até falando errado aqui. É bom depois conferir. Mas se for, tipo assim, já é uma coisa que já liga lá na frente para eles ali acordarem de fazer o terceiro templo ali. E esse terceiro templo vai ser feito em 3 dias. E a gente vê o que hoje. A construção hoje já tem aquelas peças que você encaixa, faz rapidinho, você monta uma casa ali de coisa de encaixe. E a gente vê que talvez a engenharia da arquitetura moderna, eu acho que vai ajudar muito para que seja construído esse templo rápido. E se a gente for parar e pensar também, quando cita depois, ali na grande tribulação, sobre as duas grandes testemunhas, as duas testemunhas que vão estar na terra anunciando o Evangelho de Cristo, tá ali que eles vão ser vistos em todos os cantos do mundo e toda a terra se alegrará pela morte deles, porque eles vão anunciar eles como transgressores. E a gente vê o que? A internet hoje vai facilitar isso. Então a gente vê que lá atrás já tinha profecia até sobre a internet, porque hoje as transmissões ao vivo, tipo assim, eu acredito que vai ser por meio da internet que os cantos da terra vão poder ver as grandes testemunhas sendo mortas e ali o seu corpo na praça. A gente vê que tudo assim, a tecnologia, que também é um sinal, acho que a gente passou aqui, a gente não comentou muito, mas o avanço da tecnologia é um sinal da volta de Cristo. A própria Bíblia disse. O conhecimento se aumentaria muito. São todos sinais que nos levam a cada dia mais enxergar a que Jesus está voltando. Bom, a gente agora já está caminhando para o encerramento desse podcast. Ele é um assunto muito interessante que todos nós devemos sempre estar em mente, principalmente aquele que é cristão espera que Jesus volte, né? Mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais, Maurício. Então, esse ano de 2020 foi um ano tá muito na cara que teve vários sinais, só não enxerga quem não quer ver. Então, assim, meu conselho e minhas considerações finais são: fique atento se você tem de fazer alguma coisa, se você tem de voltar para Jesus, volta rápido, porque vai que demora 50 anos, tudo bem. Mas e se for agora? Se for daqui 2 horas o arrebatamento? Se for daqui 10 segundos? Então, tipo, é tempo da pessoa pensar e raciocinar. A Bíblia já previa muitas coisas, até eu acho que Isaías 60 já previa até sobre os aviões. Não falava literalmente aviões, mas se você for ler lá, agora não sei se é o 60 verso 8, se você for ver, você vai ver que já vários sinais para o arrebatamento da igreja seriam tecnologia, e isso está acontecendo. Você já vê que os aviões estão cada dia mais rápido, cada dia mais tecnológico, e a Bíblia já falava isso. E a Bíblia foi escrita por homens, igual muitos falaram, mas inspirado pelo Espírito. E a gente vê que várias das coisas que a Bíblia profetizou há milhares de anos atrás, milhares de anos mesmo,
atrás estão se cumprindo hoje. Então, será se realmente pode ser deixado dar descrédito ao que está escrito na Bíblia, se ela já está acertando muitos pontos que estão acontecendo hoje? Será se a Bíblia realmente é mentira, conforme muitas pessoas dizem? Então, eu acho assim, principalmente para nós cristãos e aqueles que estão na dúvida, é melhor descer do muro rápido, porque está muito em cima da hora. Pode demorar, mas pode ser a qualquer momento. Se demorar, tá, você ainda tem tempo, mas se não demorar, então a gente tem que pensar, é melhor hoje, porque a Bíblia fala que teve um podcast aí que loucos, sabe lá se hoje não pedirão sua alma, então sabe lá se hoje não é o grande dia do Senhor, então é bom correr atrás do prejuízo hoje agora. É o momento. A gente não tem controle sobre aquilo que está por vir, mas a gente pode ter controle de como estará quando isso acontecer. Então, se você precisa se consertar com Jesus e está certo da sua salvação, de que estará com Ele eternamente, esse é o momento. Aproveite essa oportunidade que você tem, em que o Espírito Santo está falando com você. Esse podcast eu espero que tenha acrescentado e feito você ter mais fé daquilo que está por vir da parte de Cristo para nós. Eu desejo você um excelente tempo na presença de Deus. Quero deixar aqui um forte abraço. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais.